Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. A Bíblia diz em Gênesis 1:28, se você tiver com a Bíblia aberta, ou se o irmão quiser colocar o versículo aqui, já está. Esse camarada é assim, né? Dá para você, hoje já está aí, né? Então isso é bom demais, eu fico feliz com isso. O que a Bíblia diz em Gênesis 1:28? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, olha essa palavra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Obrigado, Pai. Fala agora ao nosso coração. Nós abrimos a nossa alma para Ti, que o Senhor possa nessa noite obter resultados positivos neste lugar, buscando, meu Deus, em cada coração a liberdade que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus, amém. Queridos, domínio no hebraico é hadash, que quer dizer reinar sobre. Na realidade, Deus estava dizendo para Adão: olha, vocês têm um reinado absoluto sobre este lugar que eu estou te colocando aqui para você cuidar. Este lugar é teu, você domina sobre este lugar, você domina sobre tudo. E este lugar aqui, na realidade, é uma propriedade sua que eu estou te concedendo. Então, Deus estava dizendo para Adão que ele tinha toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Adão se tornou um líder daquele lugar, líder absoluto do jardim do Éden, não é? E quando a gente olha aqui para a Bíblia, queridos, o relacionamento de Adão com Deus era tão perfeito que Deus tinha prazer de vir todos os dias caminhar junto com esse casal na viração do dia. Como era prazeroso Deus caminhar com Adão e Eva para lá e para cá, conversar, bater papo, e Deus sempre alertando, Deus sempre falando, sempre mostrando. E por que havia relacionamento perfeito? Porque havia intimidade. Muitas pessoas querem se relacionar com Deus, mas não têm intimidade com Deus. Ele tem intimidade com qualquer outra coisa às vezes, tem intimidade com um amigo, tem intimidade com um colega, mas a intimidade que ele precisa mesmo com Deus, ele não tem. Ele às vezes se esquiva de fazer uma confissão para Deus, de falar com Deus aquilo que era necessário falar, ou que é necessário falar para ter uma certa liberdade. Queridos, e Deus falava e eles ouviam. E quando eles falavam com Deus, Deus também respondia. Olha que coisa gostosa, né? Isso me lembra um pouco aquela casa, aquele lar, aquele jardim, aquela família, aonde há essa comunhão gostosa, aonde há essa intimidade de pai para filho, de filho para pai, e família de uma forma geral, aquela coisa, aquele ambiente maravilhoso. Isso só tende a crescer. E nós entendemos aqui, irmãos, que Deus chamou Adão lá em Gênesis 2:15 e mostra qual é a função de Adão no Éden. Muitas pessoas falam assim: puxa, Adão cuidava do jardim do Éden, o que será que ele fazia? Bom, Deus deu duas ordens apenas para eles. A Bíblia diz: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Deus estava dizendo para Adão: eu estou te colocando aqui neste ambiente sacro, e é um ambiente que você deve cultivar muito bem, mas principalmente guardar. E aí
quando a gente lê esse versículo, não é? Cultivar parece lógico. Cultivar um jardim é lógico, é óbvio. Mas guardar, Deus estava dizendo para Adão guardar o jardim do Éden. Guardar do quê? Se só tinha eles três ali. Então era Adão, Eva e Deus. E aí Deus diz para Adão: eu quero que você guarda esse jardim. No bom sentido da palavra, que quando a gente olha aqui, Deus não deveria ter falado isso para Adão. Parece que era uma coisa esquisita. Se Deus dissesse para ele: olha, eu quero que você cultiva, que você cuida, tudo bem. Mas guardar era um negócio estranho. Só que quando a gente vai lá, queridos, para o original, no hebraico, guardar significa chamar, que significa guardar contra um intruso. Então Deus estava dizendo para Adão assim: Adão, eu quero que você guarde este lugar com o maior carinho. Por quê? Porque tem um intruso, tem alguém que vai tentar se aproximar daqui. Alguém vai chegar aqui. Alguém vai vir aqui. É como se Deus estivesse dizendo: olha, aquele camarada que eu expulsei lá do céu, que estava do meu lado, que dirigia do meu lado, ele foi expulso, está por aí, e ele vai vir aqui perturbar vocês. Era isso que Deus estava dizendo para Adão: eu quero que você guarde o jardim. Então haveria uma invasão. Agora em Cantares 4:12-16, a Bíblia fala que nós somos o jardim de Deus. Olha que coisa engraçada. Se nós somos o jardim de Deus, significa que nós também corremos o risco diariamente de ter o nosso jardim invadido. E o que é que eu tenho que fazer? Guardar. Mas só guardar? Não, eu tenho que cultivar. Qual é o seu jardim? É a sua casa, sua família, seus filhos. Quem é que governa esse jardim aqui? Tem um líder que governa esse jardim aqui. E Deus com certeza diz ao pastor Júlio todos os dias: meu filho, eu quero que você cultive esse jardim. Eu quero que você faça com que o de melhor esteja acontecendo neste lugar. E procure guardá-lo, porque há intrusos aí fora que vão tentar atrapalhar a tua vida. Com certeza, irmãos. Isso é em todo lugar, não é? Então, falando nisso, eu quero falar sobre o homem que vendeu a sua liberdade. A Bíblia diz que a serpente se dirigiu a Eva num papo muito estranho, né? Uma conversa esquisita, um diálogo tentador. E Eva, obviamente, não resistiu. E aí vem mais uma pergunta minha: onde estava o Adão? Onde estava o Adão no momento que Eva foi trapaceada pelo diabo? Se Adão tinha que guardar o jardim, ele tinha que guardar tudo que tinha ali naquele jardim. Ele tinha que guardar inclusive a sua esposa, estar do lado dela, cuidar dela, zelar dela. E amados irmãos, nós não enxergamos Adão próximo de Eva. A Bíblia fala que a serpente se aproximou de Eva e travou um diálogo com ela. E qual foi o resultado, irmãos? O resultado foi catastrófico. Isso me lembra o que, irmãos? Se Deus nos colocou como líderes, se Deus nos colocou como proprietário de um ambiente que foi dado por Deus a nós, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, a nossa igreja, enfim, qualquer situação que envolva pessoas. Se Deus nos deu isso como propriedade, amados irmãos, significa que nós temos que fazer o possível para que nunca o nosso lar ou o nosso jardim seja atacado, e quando for, não tenha resultado positivo nenhum, ou negativo, perdão.
que não tenha resultado negativo. Por quê? Porque nós estamos lá cuidando. Satanás negociou a liberdade daquele casal e ele teve êxito. O descuido de Adão lhe custou caríssimo, mas muito caro, não é? Quantas pessoas, irmãos, que viviam bem com Deus e perderam a liberdade? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. O pastor Júlio mandou um recado para mim hoje à tarde. Eu queria que me pegasse lá. Eu estou sem carro, né? Como disse o pastor Júlio, o senhor está ganhando um salarião agora que o senhor aposentou, né? Então eu vendi meu carro e eu estou sem carro. Aí ele ligou para mim: quer que eu te pego? Eu mandei um recado para ele que não pode deixar, que eu me viro, né? Tem 18 aplicativos aí agora na cidade. Aí tem mais aplicativo do que carro hoje. É uma loucura, não dá para escolher. Aí eu chamei um camarada e estava lá dizendo que o camarada estava vindo. Eu me imagino, pelo jeito que estava vindo do Japão, mas não chegava. Aí a minha esposa chamou no celular dela um outro aplicativo. Quando estava vindo o que ela chamou, chegou o que eu chamei. Chegou, parou na porta da minha casa. Eu sou o Carlos. O senhor é o Moacir? Sou eu mesmo. Falei, que coisa, né? O camarada disse que não vinha, agora está aqui e tal. Bom, chegou. Aí nós entramos no carro, estava tocando uma música do Fernandinho. Olha como que Deus trabalha. Como Deus trabalha. Aí, como estava tocando a música, eu perguntei para o camarada, né? Eu já fui na veia dele. Falei assim, bela música, muito bela música. Aí ele falou assim, pois é, rapaz, muito mesmo. O senhor está indo para o culto? Falei, estou indo para o culto. Vou cultuar lá na igreja de um amigo, na Church do Alto, lá na 13 de maio. Você marcou o endereço aí, que nós estamos indo para lá. Ele falou assim, pastor, um cara forte, um guarda-roupa, né? Não cabia só nós dois dentro do carro e ele, né? Um monstro, um cara, um jovem de bermuda. Esses caras sabem como é que é, né? Aí ele falou assim, pastor, faz 17 anos que eu estou fora da igreja. Não entrei em igreja nenhuma mais, faz 17 anos. Por causa dos homens. Aí ele pisou no meu pé. A hora que ele mexeu no plural ali, foi na veia. Falei, homens? Por causa dos homens. Falei, não, provavelmente, se você saiu de uma igreja, você saiu por causa de um homem. Não vai nesse negócio de plural não, porque eu não estou nessa lista sua, né? Não estou não. Você está enganado comigo. Aí ele falou assim, não é. Eu falei, mas por que você está fora da igreja? Pastor, por causa de amigos que eu levei para a igreja. Eu sou levita, eu toco guitarra, eu canto, eu sempre fiz isso, e eu tinha mania de levar N jovens para a igreja, e um dia eu levei uma cambada de jovem comigo, era o palavreado dele, e quando chegamos na igreja aquela noite, o pastor inventou de falar de dinheiro, de dízimo, de uma forma que acabou com a gente, acabou com a igreja, acabou com os amigos. Ninguém mais quis saber de voltar lá, e eu também nunca mais voltei para a igreja. Eu falei, pois é, rapaz, eu vou falar um negócio para você. Não sei por que você cruzou o caminho do velhinho aqui, mas uma coisa eu tenho a dizer para você. Eu cancelei uma viagem com o pastor vinha me buscar, cancelei um outro carro que vinha vindo me pegar para pegar o teu carro. Então Deus tem uma palavra para você. Você volta enquanto é tempo, senão o trem vai pegar para o teu lado. É bom você voltar para a igreja. Você é um jovem, você é um levita, você tem um dom. Deus te deu um trabalho para você fazer, você jogou fora. Então vamos fazer o seguinte, a hora que eu parar o carro lá na porta da igreja, você vai ver onde é, e aí você vai fazer uma visita para a igreja. Combinado? Combinado. Aí ele diz que vem aqui domingo. Pastor, é um tal de Carlos grandão. Se ele não vier, depois nós conversamos sério com ele. Amém, pastor? Está vendo como é que Deus trabalha, irmãos? É assim. Então, enquanto tem muita gente que está bem com Deus, está de boa com Deus, tem outros que estão se perdendo pelo meio do caminho, não é? E isso não é uma coisa natural, se perder no meio do caminho. Quem está bem com Deus não pode perder uma liberdade como perdeu Adão e Eva, que estava no jardim, no paraíso, num lugar que não tinha nada errado.
Agora Deus dá uma ordem para um camarada cuidar do que é seu e ele simplesmente não faz aquilo que Deus mandou. Então o resultado foi trágico. Então foi assim. Agora uma outra coisa que me chama a atenção: por que o diabo não mexeu com o paraíso enquanto só estava o Adão lá? Foi Deus colocar um casal no paraíso, o diabo foi lá cutucar. Você reparou isso? Isso significa o quê, queridos? Que você e eu e as nossas esposas e os nossos filhos somos alvo do inimigo. O inimigo não pode ver você feliz. O inimigo não quer ver você bem. O inimigo não quer ver um casal vivendo bem, não é? Foi Deus colocar um casal lá, vem o inimigo para fazer a festa, não é? Bastou uma união conjugal para o diabo agir. Foi uma união conjugal e o diabo começa a agir. Qual foi o castigo pela desobediência? Lógico que Deus tinha algo para ser feito, porque Deus tinha dado uma ordem, e a ordem não foi obedecida. E o irmão vai colocar Gênesis 3,17 aí. Olha o que diz: maldita é a terra por tua causa. Não é por minha causa, Adão, é por tua causa. E muitas pessoas hoje culpam Deus porque a terra não está bem, porque o governo não está bem, porque a sociedade não está bem. Deus tem culpa de tudo? Não tem culpa de nada. Deus não é culpa. A Bíblia diz que Deus fez tudo e era muito bom. E o Senhor disse para ele: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. Não é mais cultivar a terra e nem guardar a terra, é lavrar a terra. O negócio agora ia ser totalmente diferente, não ia ser mais do jeito que Deus queria, e não haveria mais liberdade, não haveria mais comunhão, não haveria mais passeio, não haveria mais aquela coisa gostosa que sempre houve. Quando nós perdemos a liberdade com Deus, nós perdemos muita coisa, queridos, não é? Quem desfrutava de um belo jardim, hoje passou a enfrentar o perigo do deserto. Olha que diferença. Foi isso que aconteceu com esse casal. Caminhavam com Deus, agora caminham sozinhos, e agora, com certeza, sendo visionado pelo diabo que fez a arte com eles. Então eles deixaram de ter os olhos de Deus, a companhia de Deus, para ter a companhia do inimigo. Adão deu para Satanás o presente que Deus havia lhe dado, o direito de terra. Lá em Lucas 4, 5, 6, a Bíblia fala isso. O inimigo, ele é dono, porque foi-lhe dado. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6, ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quero. O inimigo, ele tem liberdade de agir. Deus deu essa liberdade até o dia em que ele será definitivamente vencido. Ele já foi vencido na cruz, mas o Senhor deu liberdade para ele continuar agindo. Isso chama-se livre-arbítrio. Ou escolhemos o que é bom, ou escolhemos o que é ruim. E fim de papo. É por aí. E isso aconteceu com esse casal. Queridos, eu falo que o inimigo tem lutado tanto contra os lares. Eu tenho visto tantas famílias sofrendo muito com isso. Viajei para Bauru e vejo lá na vida de até parentes, que angústia, que sofrimento, que não acaba, porque são pessoas que não querem realmente ter essa intimidade, essa comunhão com Deus.
lares destruídos. Aliás, a imobiliária do diabo não fecha nunca, né? Ele é o maior corretor que existe, porque ele consegue trocar o que de melhor por qualquer porcaria e dá para a pessoa. Ele é terrível. Ele pega a melhor das habitações que Deus nos dá e de repente, se não vigiarmos, ele vai substituir aquilo por alguma coisa terrível, horrível. E tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui no texto, e que deve chamar a sua atenção também. Qual era a voz que Eva conhecia no jardim do Éden? Ou as vozes? Adão e Deus. Amém? Não eram essas duas vozes? Amém? E por que ela deu voz ou atenção, ou parou para ouvir um estranho? O diabo era um estranho ali. E a única voz que Eva conhecia e que tinha relacionamento há muito tempo era Deus e Adão. E agora ela simplesmente ouve uma voz estranha, que com certeza não era lá tão suave quanto muitos falam, não é? Porque inimigo é assim, mesmo na suavidade ele se torna áspero. Então Eva para e dá ouvidos a uma voz estranha. Olha que coisa engraçada. Aí, só nesse método, só com essa iniciativa, já era para ela dizer assim: tem alguma coisa errada aqui. Não é a voz de Deus e não é a voz do Adão. O que você quer aqui, amigão? É assim, irmãos. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não ouvimos a voz de irmãos, e nós passamos a dar ouvido para o desconhecido, nossa vida, nosso lar só tende a se acabar. Nós vamos ter problemas seríssimos, não é? Lá em João 10, 4, 5 tem uma resposta para isso. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem. Porque o quê? Porque conhecem a sua voz. Amém? Adão e a Eva conheciam a voz de Deus. Então eles acompanhavam, andavam com Deus por causa disso. Mas nunca seguirão e nem ouvirão a voz de um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Tem alguma coisa estranha soando nos seus ouvidos por aí? Tem alguma coisa errada no diálogo? Tem alguma coisa errada na mensagem que você está ouvindo? Tem alguma coisa errada no ensinamento que você está ouvindo ainda? Será que não tem nada de estranho que pode estar querendo desmoronar com a sua ou com a nossa liberdade? E isso, irmãos, é uma coisa natural. Vou correr um pouquinho. A voz do líder aqui nesse jardim, como eu já disse, é do pastor Júlio. Então siga-o, ouça-o. Não dê voz para mais ninguém. Sabe, eu estou cansado de... Eu passei por tantos problemas, queridos, na igreja, e eu não sei porquê, acho que é só eu. Eu falo que nenhum pastor viveu problemas, acho que só eu. Por quê? Porque eu recebia pessoas que vinham de fora, às vezes na igreja, ou pessoas que passavam a me conhecer, e depois queria, por toda a lei, que eu adaptasse o seu modo de vida anterior. Tinha que ser do jeito dele, da maneira dele. Eu falava, não, tem alguma coisa estranha. Não é assim que eu aprendi com Deus. Eu vejo gente brincando com Deus, brincando de ser crente, queridos. Pessoas que acham que são blindadas. Tem gente que acha que nada pode dominá-las ou comprá-las. Verdade. E aí, chega alguém e diz assim: pastor, o que eu devo fazer então para eu ter uma vida excelente, boa, uma vida de excelência? O que eu faço para ter um coração que não negocie com ninguém? O que eu faço, pastor, para ter uma vida
e um Éden inegociável com o inimigo. O que eu tenho que fazer? Duas coisas. É bíblico. E nós acabamos de falar. Se você fizer só isso, tá bom demais. Cultivar e guardar. Amém? Cultivar. O que é cultivar, irmãos? Eu sou matuto, morei na roça há muitos anos, sei muito bem o que é cultivar. É remover as ervas daninhas. Que são as ervas daninhas do nosso jardim que podem invadir? Ressentimentos, rancor, ódio, maledicência. Nós temos que cultivar o nosso jardim para impedir que a tiririca tome conta. Cultivar é preparar a terra e lançar a melhor semente. Qual é a melhor semente? É a paz, é o gozo, a comunhão, a comunicação, o amor, a bondade, a longanimidade. É tudo isso. Cultivar é isso. É preparar o terreno para lançar uma excelente semente que possa produzir os frutos que produzirão outros frutos para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. E a outra coisa, você tem que guardá-lo. Você tem que guardar o seu jardim, guardar o seu coração. Não é fazer dele um escravo. Tem muita gente que acha que guardar o coração das coisas é torná-lo escravo, não é? Bota lá uma chave com cadeado e não é assim. O coração tem que ter liberdade para receber e para dar, mas coisas boas. Se nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração, e eu quero que a minha palavra edifique alguém, então o meu coração tem que estar cheio de coisas boas. Então, queridos, guardar é cuidar da plantação, espantar os intrusos que vêm devorar a minha colheita. De repente Deus me abençoou, Deus te deu uma vida nova, e aí chega o intruso e quer acabar com tudo que Deus te deu. É hora de nós guardarmos. Guardar é vigiar e proteger as entradas. O que são as entradas do meu jardim, da minha vida? É a TV, a internet, é o papo, é a conversa fiada. Mano, eu não sou contra piadinhas, desde que não denigram a imagem de Deus. Amém? Não sou contra, eu também gosto de uma piadinha, não é? E gosto de dar risada também. Mas, queridos, eu preciso guardar as entradas. Ofertas indecorosas eu não posso. Guardar é não aceitar a invasão de estranho, uma leitura, não é? Um linguajar diferente. Isso é guardar a minha vida, guardar o meu jardim, guardar a minha família. E aí, caminhando para o final aqui, eu fico pensando assim: por que Adão comeu do fruto? Por quê? Irmãos, eu imagino aqui, ó, eu, tá? A Bíblia é segundo o seu Moacir. Eu imagino o seguinte: Adão devia estar em algum lugar e Eva está lá passando maus bocados com a serpente. E Eva então entrega o ouro. Come a maçãzinha, ou sei lá, diz que não é maçã, né? Pode ser até um abacaxi, qual é o problema? Mas ela está lá se alimentando do que não podia. E o Adão, com certeza, vai encontrar com a mulher depois. E ele vê a Eva caminhando para o lado dele com um olhar diferente, com certeza. Eva já não era mais a mesma. Porque quando ela comeu do fruto, quando a serpente fez alguma coisa, ela já descobriu que tinha alguma coisa errada. E o Adão com certeza viu aquela situação e pensou o quê? Segundo o que eu recebi do meu Deus, essa mulher vai ser expulsa daqui. E eu imagino assim, voando, né? Voando alto, né? Yes, né? Voando. Eu imagino que Adão falou assim: vou ficar sozinho aqui. Vou ficar sozinho aqui no paraíso. Quero não. Não vou ficar sozinho. Se Deus expulsar ela, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque até então ele não tinha pecado, ele não tinha comido do fruto. Mas
Mas quando as coisas começam, eu entendo que começam a acontecer na vida dele, ele diz assim: eu tenho que ser partidário com ela. Então, se ela pecou e ela não vai ficar aqui, ela vai ser expulsa daqui, eu também vou pecar, eu vou comer também, e nós seremos expulsos juntos. E normalmente é isso que acontece. O diabo não consegue, às vezes, ficar contente de arrastar som. Ele quer arrastar uma multidão. E ele tem tido êxito nisso, muitas vezes. Não é? Muitas vezes ele tem tido. Adão errou voluntariamente. Entenda isso, gente. Ele errou voluntariamente. Ele errou porque quis e tentou se esconder de Deus. Mas Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Deus viu que eles haviam errado. E dali para frente você conhece a história. Adão falhou na missão, isso lhe custou caro. Eles foram expulsos daquele lugar sagrado. E lá em 1 Pedro 5,8 a Bíblia diz que o diabo é o adversário. Ele não é amigo. O vosso adversário anda em derredor. Entende o que Deus falou para Adão no dia que disse para ele: olha, guarda isso aí, porque tem um intruso que vai vir aqui. Essa palavra de 1 Pedro é resultado profético, né, no meu pensamento, daquilo que Deus estava falando para Adão. Olha, o bicho está andando em derredor aí, ele vai vir aqui no jardim mexer com vocês. Porque a Bíblia diz isso. Ele anda em derredor como o leão que ruge. Ele não é o leão, mas ele ruge, procurando. Ele está procurando. Se você tiver a fim de ser achado, ele está procurando. Não é? O que não pode é se expor. É dizer assim: ó, estou aqui, diabão, para fazer a sua vontade. Não. Não. Ele está procurando alguém para devorar. Mas nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus. Então, muito cuidado, não negocie com o inimigo o seu jardim. Após o pecado, Satanás estabeleceu bases do seu reino. A partir daí surgiram o quê? Doenças, sofrimentos, mudanças no caráter do ser humano. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo 3, 1-4, o que os homens passariam a ser, não é? E bem rapidinho: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, cruéis, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que o homem se tornou. Para quem andava com Deus, conseguiu estragar bem a nossa vida, né? Conseguiu acabar com a gente, o Adão. Ai, que vontade de dar uma surra nesse cara. Não é? Adão, nós estamos aí hoje sofrendo por tua causa, velho. Eu tenho um recado para você, para encerrar essa palavra. Deus quer caminhar com você todo dia.